aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Agora vamos ouvir a doutora Poliana, bem alto. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. A primeira parte que ela leu, e Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima. Vamos falar todos juntos? E Deus Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Os olhos, Senhor Deus, nos colocamos na tua presença. Usa-nos outra vez. Fala conosco, Senhor. Inclusive, repita essa palavra no meu coração novamente. Nós oramos a ti crendo no nome santo de Jesus. Amém. Ainda antes de sentar, cara de profeta, voz de profeta, olha para o seu irmão, fala para ele: Deus se importa com a sua lágrima. Deus se importa com essa lágrima. Toma seu assento. Deus se importa com a sua lágrima. Amém? O poder da lágrima. O poder da lágrima, Jó. O poder da lágrima. A lágrima, ela tem o poder de mexer com a mão de Deus. O Cassini já cantava, já falei isso aqui uma vez, né? Deus é apaixonado por um coração quebrantado. A lágrima mexe com a mão de Deus. Agora, você nunca deve ter pensado em estudar na lágrima. Você já parou para estudar na lágrima? O que me impressiona quando eu parei para ver isso, lágrima só sai do olho. Amém? E do mesmo olho, Messias, sai 3 tipos de lágrima. Nunca imaginei isso, irmãos. De madrugada hoje, fui dar uma pesquisada, o Senhor colocou no meu coração de falar sobre lágrima. Eu falei, bom, primeiro eu tenho que ver como é que é uma lágrima, né? Aí de tudo que eu pesquisei e li, eu só guardei essas coisas. Do mesmo olho sai 3 tipos de lágrima. Você sabia? Por exemplo, a primeira lágrima que sai do olho, ela é chamada de lágrima basal ou lágrimas basais. O que é uma lágrima basal, pastor? Escuta, querido, é aquela lágrima que ela é responsável, ainda bem que a doutora está aqui, ó. Ela é responsável por manter a córnea, as nossas córneas hidratadas. Então, uma córnea basal mantém a umidade dos olhos. Ela faz com que nenhuma sujeira para nas nossas vistas. Isso é a lágrima basal. Então ela é responsável por manter a córnea hidratada. E se cair uma poeira, ela tira a poeira automaticamente. Uma lágrima basal. Você já notou que quando cai um cisco no seu olho, ele vai para o canto do olho? Às vezes não pode, tem gente esfregando o olho. Isso prejudica as córneas. Aí você passa assim o dedo, mas de repente daqui a pouco você passa e você sente areia aqui no cantinho do olho. Quem tira isso é a lágrima basal. Ela hidrata a córnea. Ela mantém o olho sempre ali vivo, brilhoso, brilhante, e livra o olho da sujeira, ela tira a sujeira. Mas eu achei interessante também que do mesmo olho sai a lágrima reflexiva. O que é uma lágrima reflexiva? É uma lágrima de irritação. Já cascou cebola? Já chorou? Aquela lágrima provocada pelo cascar da cebola. Aí tem um monte de técnica para cascar a cebola. Aí já é assim, não é? Vira a cara para o lado e casca a cebola. Mas tem muita gente que casca a cebola e chora. Não é a lágrima que você chora quando você está emotivo, ela tem outro nome. Então essa lágrima é causada por uma irritação. O dia que o tempo está muito seco, já notou? A umidade do ar relativa está baixa. Toma muita água. É uma lágrima reflexiva, é quando você se irrita, alguma coisa que, né? Você está
espremendo limão, voou uma gota no seu olho. Já aconteceu isso? Isso é uma lágrima reflexiva, uma lágrima de irritação. O olho se defende, então ele bota aquilo para fora. Você está cascando a cebola, o coisa da cebola, a irritabilidade dela foi aos teus olhos, o cheiro, o sumo que ela exala, e as vistas se defendem com lágrimas reflexivas. E as lágrimas emocionais, totalmente diferentes, vem das nossas emoções, quando você chora, ou quando você está alegre demais, e ri. Aí agora o que me impressionou, que as lágrimas emocionais, elas produzem os hormônios masculino e testosterona, e produz o hormônio feminino, que é o estrógenos. Obrigado, né? Os estrógenos, que é o hormônio feminino. Eu nunca imaginei isso. Olha como é bom você chorar. Que choro de tristeza, irmão, ou que choro de alegria, que choro emocionado, de repente, sei lá. Mas é bom chorar. Quando alguém perde um ente querido, né? Aí eu costumo chegar, dou um abraço e falar: pode chorar. Se você não chorar, vai adoecer. Vai adoecer. Aí eu, pesquisando, eu cheguei à conclusão que é por causa do que ela produz no nosso organismo que você não adoece. Olha que coisa interessante, como é importante a lágrima. Amém, querido? Seja de alegria, de tristeza, de emoção, só não deixa de chora, meu irmão. Não é feio, não. Lágrima é coisa boa. Aí, irmãos, aí crente é doido, pastor é doido, né? Falar para vocês que lágrima tem proteína. Então eu imaginei que, claro, que Deus criou a lágrima como meio do homem, da mulher, da criança, de um jovem expressar as suas emoções. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Foi criado por Deus. Nosso corpo é perfeito, irmãos. É uma máquina perfeita. Dá uma olhadinha para você ver. Uma máquina perfeita. Não adianta a gente ficar pensando assim: se o corpo humano fosse assim, fosse assim. Não precisa. O corpo humano é uma máquina perfeita. Repara para vocês uma coisa: Deus nos fez perfeito. Ele colocou a lágrima para nós não se expressarmos. Amém? Amém. Deus conhece quando as lágrimas são sinceras ou são falsas. Agora eu vou entrar aqui. Deus conhece quando as lágrimas são sinceras ou são falsas. E quando elas são falsas, aqui no mundo a gente chama lágrima de Crocodilo. Você está no caderninho de Deus. Você já chorou lágrima de um crocodilo. Fica tranquilo. Deus conhece o coração sincero. Deus conhece. E é por isso que Ele colocou essas lágrimas em nós. E não tem nenhuma caixa d'água aqui no cérebro para sair água, para sair água. E lágrima é água, é ou não é? Não tem. Vamos ver que corpo humano perfeito. E você sai água pelos olhos, sem ter uma caixa d'água. É perfeito ou não é o corpo humano, irmãos? E Deus conhece cada lágrima que rola. E cada lágrima que rola nos nossos olhos, olha para o pastor, Deus se importa com elas. Deus se importa com elas. Pastor, tem chorado muito por afronta. Fica tranquilo que Deus está contemplando. Pastor, tem chorado porque eu tenho sofrido aflições. Deus está tendo as suas lágrimas. E eu vou te dar uma palavra: a sua lágrima tem mexido com a mão de Deus. Se elas são sinceras, pode ficar tranquilo, certo como o sol brilha. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Quem crê, diga amém. Amém. Mas vamos dar uma olhadinha na Bíblia, se o que o pastor está falando é real. Se ele se importa mesmo com as nossas lágrimas. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia bem rapidinho. 5 para as 9 eu dou a bênção. Pode ficar em paz. Só até antes, se eu terminar antes, nós vamos embora. Alguém abre para nós. Aproveita que o diácono Fernando foi para outro ministério, amém? Agora vocês se acham de ler a Bíblia.
Fechou, irmãos? Não é graças a Deus, não. Ele acompanhou a esposa, deixa ele gosta de vir aqui. Já falou, pastor, eu posso dar para a sua igreja. Eu não considero que, né? Repara aí, vamos dar uns 6 meses, vamos ver o que vai acontecer. Amém? Não é egoísmo, não, mas tá certo? Então vocês aproveitem esses 6 meses, amém? Alguém abre a Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 21, versículo 6, versículo 16. Alguém abra para nós. Gênesis 21, 16. Não vou ler na tela, não, vou esperar alguém a ler. Pode ler, quem achou, leia. Foi assentar-se É isso aí mesmo. em frente dele, a boa distância, como a de um tio Tiago. pois diziam: eu não veja, morreu o menino. E sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. E o quê? Levantou a voz E chorou. Levantou a voz e chorou. Olha que bênção. Que história é essa, pastor? Essa é a história de Agar. Quem era Agar? Agora escutem. Vocês lembram que eu trouxe um estudo aqui? E eu falei que existia a Torá, a lei escrita. Lembra disso? Eu falei que existia a Torá, a lei escrita, e é verdade, existe. Mas eu falei para vocês também que eu tenho um amigo, sargento do Exército Israelense. Eu falei para vocês que eu fiz amizade com ele nas Olimpíadas 2016. Eu já perguntei 3 vezes, ele perguntou para mim, por que pergunta tanto? Ele perguntou para mim, por quê? Eu ouvi falar, e o Flávio José, autor da história dos Hebreus, ele diz que existia, além da Torá escrita, existia uma Torá oral. Agora escute o que a Torá oral fala. Quem era Agar, pastor? Agar não era uma simples empregada de Sara com Abraão, não. Aquela mulher que Sara, sua dona, se ela era escrava, tinha uma dona, os irmãos concordam? Sara, sua dona, falou assim: ó, eu não posso dar filho a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão que nós vamos ter filho. Como eu não posso ter filho com ele, eu cedo a minha empregada, que é mais nova do que eu. É essa mulher. Sabe quem é essa mulher? Na Torá oral, essa mulher era filha de um faraó da época. Olha para vocês verem, filha de um faraó da época. E o faraó estava de olho em Avram e Sarai. Estava de olho em Abraão. O nome dele no grego, Avram. Estava de olho em Abraão. E viu como Deus abençoava aquela família. Agora, quem era Agar? Relacionamento de Faraó com uma das concubinas que ficava no harém. Por que o senhor está comentando isso, pastor? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, Faraó diz assim: vai ser empregado nessa família, que você não vai ficar à toa na vida. Você vai ver o que Deus deles faz por eles. E Sete vende aquela empregada, filha dele, com a concubina, filha do faraó da época. E ela vai para a casa, escuta, irmãos, vai para a casa de Abraão. Vai para a casa de Abraão e Sara. Como Sara tem possibilidade de ter um filho, Sara cede a empregada. Agora, na casa de Abraão, toda hora ela está vendo as maravilhas de Deus. Toda hora ela está vendo Deus operar na vida de Abraão. Diz a Torá oral que a casa de Abraão era tão amigo de Deus. Ele não é amigo de Deus, irmão? Sim ou não? Sim. Tão amigo de Deus que em vários momentos eram os anjos que traziam resposta de Deus para Abraão. Então observa, aquela mulher, Agar, estava acostumada a ver anjos da casa de Abraão trazer resposta de Deus. Aí agora escuta, um dia Sara vai ter um filho, a promessa se cumpre, mas quando Sara vai ter um filho, ela já tinha cedido a sua escrava Agar para se deitar com Abraão e ter um filho, e o filho vai se chamar Ismael, que inclusive, mas aí eu conto essa história outro dia, deu origem ao povo árabe que está brigando.
Os muçulmanos que estão brigando com os judeus. E os judeus é a origem de quem? Origem do filho original, Ismael. Olha aqui para o pastor. Ninguém vai botar paz naquela terra. Ismael e Isaac. Os pais são o mesmo, as mães que são diferentes. Os dois têm direito a Jerusalém. Os dois têm direito a Israel. Mas brigam porque não entendem isso. As mães são diferentes, mas os pais são iguais. Filho do mesmo pai tem direito à mesma herança, sim ou não? Sim. Pronto, acabei com a vida de vocês. Olha como é que explica aquele conflito lá. Só tem um que vai colocar a paz naquele conflito. Quem é? O anticristo. Mas isso aqui não é escatologia. Depois a gente fala escatologia. Amém? Aí agora nasce o filho de Sara. A Bíblia diz que Sara começa a ter ciúme de Agar por causa do filho dela com Abraão. Um dia Sara chega para Abraão e fala assim: ó, agora eu não quero ela mais aqui, e nem o filho dela, manda ela embora. Isso é bíblico, não vai dar tempo de mostrar para os irmãos. Está aí nesse texto que quem leu? O Gilmar leu, está nesse texto, os versículos anteriores. Manda ele embora daqui, e manda a mãe embora daqui. A mãe pega os seus pertences, Agar, e vai embora com Ismael. No meio do deserto, preste atenção, tem um arbusto no meio do deserto. O que ela faz? Ela deixa a criança debaixo do arbusto e ela vai embora. A distância de uma flecha, um tiro de flecha, aproximadamente 800 metros. E por que ela vai a uma distância? Para não conseguir ver o filho morrer. Ele morra sozinho, porque se eu ver ele morrer, eu vou sofrer, eu não vou deixar, eu também devo morrer com ele. Deixa ele morrer, eu vou embora. Quando ela está caminhando para longe, a distância de um tiro de flecha, aí agora escuta, um anjo, agora você vai entender porque eu contei a história dela na casa de Abraão. Um anjo aparece para ela, e ele faz um monte de promessa. 21:19, Gênesis capítulo, desculpa, não é 21:19, capítulo 16, quem pode ler, pastor? Versículo 10 e 11. Ela está indo embora para longe do filho, para não ver ele morrer, deixa ele debaixo de uma árvore. Quem pode ler? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, e não será contada por numerosa que será. 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. Amém, amém? Olha aqui, pastor. Esse filho também tem uma promessa. Tem ou não tem? Esse filho vai morrer? Não vai morrer. Não vai morrer. E o versículo Gilmar leu, o final diz que ela chorou. Você leu isso ou não leu, Gilmar? Chorou. O versículo Gilmar leu. Chorou. O que mudou a situação de Agar naquele deserto? A lágrima dela. Quando ela chora na presença do Senhor, quando ela chora, Deus envia o anjo. Olha aqui para mim. Abre a visão espiritual dela. Por quê, pastor? Porque o poço de água já estava lá no deserto. O que o anjo fez foi só mostrar para ela onde estava o poço de água. E o que faltava para aquela mulher? Água para dar ao seu filho. E o que trouxe água? O que traz um anjo mostrar para Agar? Aonde estava o poço? A lágrima de Agar. Eu estou sentindo, Gilmar, que o braço ficou curto. Mas você pode repetir o texto de novo para a gente confirmar isso? O braço do Gilmar está ficando curto. E foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco. Pois dizia: eu não veja morrer o menino. E sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Chorou. O que muda a situação de Agar? A lágrima dela, o choro dela. E nós lemos, alguém leu para o pastor, Gênesis 16, aqui no povo, 10 e 11, a promessa que Deus tinha feito. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Deus não desampara aquele que está debaixo de uma aliança com Ele.
pastor Luciano leu, o presbítero José leu a aliança que era: terás um filho, o seu nome será Ismael, e ele será numeroso sobre a terra. Deus não desampara quem está debaixo de uma aliança. Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Na hora do desespero, ela só enxergou o arbusto, mas a hora que ela chorou, Deus abriu a visão dela e mostrou um poço de água. Vocês confirmam isso? Digo amém? Deus não desampara, irmãos, esteja certo disso. Quem pode ler para mim Salmo 39, versículo 12? As lágrimas provocam declarações dos lábios de Deus. Quando você chora, saem declarações lindas dos lábios do Senhor. Quando você se derrama na presença dele. Salmo 39, versículo 12. Quem achou pode ler. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou forasteiro para ti e peregrino, como todos os meus pais. Amém? Agora quem pode ler para mim Gênesis 21, 19? Rápido. Eu quero só fechar essa parte para mim com outro exemplo. Gênesis 21, 19. Quem lê? Opa! Depois se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E abriu Deus os seus olhos, só depois que ela chorou. Sim ou não, irmãos? E abriu Deus os seus olhos, por causa da lágrima. Deus emitiu uma declaração sobre a vida de Agar. O que você precisa hoje está do seu lado. Você só precisa chorar com os seus olhos espirituais se abertos. Só se derramar na presença dele. Você não está vendo, mas a hora que você derramar a sua lágrima, sabe aquela lágrima que limpa os olhos? Vai cair a escama e você vai enxergar o que Deus tem para você. Aleluia. Deus hoje abre olhos espirituais aqui. Você que está passando aflição, você que está sendo afrontado, aleluia. Deus hoje faz cair escamas para você enxergar mais além. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Vamos mais um exemplo da Bíblia que a lágrima mudou a situação? Vamos. Quem lê para mim, por gentileza? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Essa vocês conhecem mais. As lágrimas de uma mulher. Vou chamar o Fernando de volta, hein, gente? Vocês estão demorando muito. Primeiro livro de Samuel 1, 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou o Senhor E? chorou abundantemente. Ah, não, me repita de novo, presbítero José. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor E? chorou abundantemente. Chorou abundantemente. Essa é a história de quem? Ana. Escuta, segundo a lei oral, o sacerdote ali está dentro do templo. Era costume judaico, todo mundo orar em voz alta: Senhor, me abençoa, o Senhor da glória, abençoa a congregação de Correios. Todo mundo indo na sinagoga orando em voz alta. Entra Ana, olha aqui o que Ana faz, olha. Dobra o joelho no cantinho. Pela tradição oral da lei, o sacerdote a considera embriagado. Todo mundo está falando alto. Ela está falando para ela mesma. Ou está doida ou está bêbada. Foi isso ou não foi que a Bíblia diz? É isso ou não é que a Bíblia fala? Pela tradição oral, pela lei oral, todo mundo orava alto. Então ela tinha que estar orando alto: me dá um filho. Só que ela entra e ela só fala para Deus o que ela queria. Rapaz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nem o seu esposo, nem o sacerdote, ninguém que estava ao lado dela estava ouvindo a oração dela. E ela está lá: eu preciso de filho. Só os lábios se mexem, irmãos. Aqui a irmã vai gostar, porque ela me chama de bocudo. Não conta os seus projetos para ninguém. Só conta para quem tem que ouvir. Está planejando comprar um carro? Guarda para você, amém? Está planejando casar? Guarda para você. Mesmo que o pastor Joel te chama de bêbada, de bêbado,
fica na sua. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Tinha gente fazendo votos em voz alta. Ah, se o Senhor me der uma casa, eu vou fazer assim, vou fazer assim. Sabe qual é a linguagem que Ana estava usando? A linguagem mais profunda da alma. Só os lábios se mexendo. E o sacerdote, fora da visão, está bêbada, bebeu vinho demais. Por quê? Porque o costume era gritar. Escuta, irmãos. E chorou abundantemente. As lágrimas de Deus ficaram registradas na memória. As lágrimas de Ana ficaram registradas na memória de Deus. Ficou, pastor? Me prova. Leia para mim 1 Samuel 1,19. 1 Samuel 1,19. As lágrimas de Ana, irmãos, aquilo ficou registrado na memória de Deus. Registrado na memória de Deus. 1 Samuel 1,19. Quem achou pode ler. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa. A Ramã, Eucana, relações com Ana. E o Senhor se lembrou dela. Eucana conheceu a sua mulher. No seminário a gente diz que no Antigo Testamento, toda vez que tem esse texto, Eucana conheceu a sua mulher, está no sentido de ter um relacionamento íntimo com ela, ser deitado com ela, no Antigo Testamento. Aí agora escuta, Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Escuta, olha aqui, aquela lágrima dos olhos de Ana, lá na sinagoga, por ter sido chamada de bêbada, maluca, caduca, aquilo ficou registrado na memória de Deus. E teve um momento que o Senhor, eu estou te provando, o Senhor se lembrou dela. As nossas lágrimas mexem com a mente de Deus. As nossas lágrimas mexem com o braço. As nossas lágrimas mexem com a mão de Deus. Aleluia! O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Amém, queridos? Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha o resultado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 e 18. Quem pode ler? Volta pelo telão. 17 e 18. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Conserva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu o seu semblante já não era triste. Quando ela é acusada de estar bêbada, ela chega para o sacerdote e fala: não estou bêbada não, eu estou pedindo um filho ao Senhor, e se ele me der, eu vou entregar ele aqui para ser criado. Escuta, aí ele dá essa palavra. Olha a última frase: o semblante dela já não era mais triste. Não era mais triste por quê? Porque naquele momento ela recebeu o milagre dela, através de uma lágrima. Ela já saiu determinada: eu vou ser mãe, e acabou, em nome de Jesus, aleluia, oh glória. As lágrimas de Ana ficam registradas na memória de Deus. Quem crê que as nossas lágrimas registram na memória de Deus? Amém. Mais um exemplo, que a hora vai muito rápido, tem 10, 15, 20 exemplos se vocês quiserem. Esse outro é muito bom. Quem pode ler para mim, por favor? Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 3. De 1 a 3, esse é bom, vocês conhecem também. Quer ver? Olha como é que ele lida a sentença. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, de 1 ao 3. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Não, pastor. A mão Toda com vez graça eu faço. curta, velho. Graça cumprida não vai dar. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não terás. Então virou seu rosto para a panela, porque orou o Senhor dizendo, perdão: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Agora escuta, leia. Chorou Ezequias muitíssimo. E fez o quê? Chorou. Chorou Ezequias muitíssimo. Olha aqui para mim. Ezequias foi um dos reis
reis mais notáveis de Judá. Um dos reis que mais se destacou em Judá. Talvez também tenha sido o rei que recebeu a mais dura mensagem de Deus. É ou não é? Bota a tua casa em ordem que você vai morrer. Tem mensagem mais dura do que essa? Um dos reis mais notáveis de Judá recebe a mensagem mais dura de Deus. Bota a tua casa em ordem que você vai morrer. Já pensou? Chega para mim e fala: vamos lá, meu filho, está pago o plano funerário? Jesus aí. Dá um desespero. Dá ou dá? Dá um desespero. Um dos reis mais notáveis recebe a mensagem mais dura. Mas aí, escuta, ele poderia ter saído atrás do profeta. Não, implora a Deus lá para mim. Ele não fez nada disso. Ele poderia ter reunido um reino, né? Já que ele era um homem temente a Deus, que Deus falava com ele: ô igreja, reúne aí, olha por mim que Deus falou que eu vou morrer. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Ele é rei. O que ele fez? Ele falou assim: o quê? Eu posso ser o profeta, mas não vou. Eu posso ser o povo, mas não vou. Eu vou diretamente a quem pode me atender. Ai, Jesus! Ele vira a cara para a parede, para ninguém ver, provavelmente. Me perdoa, aqui uma conjectura minha, para a rainha não ver, para as criadas que iriam levar o café para ele, já que ele estava na cama, não ver, já que ele estava doente, quem ia levar a comida, não ver. É verdade ou não é? Ele vira a cara para a parede e a Bíblia diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Agora escuta, agora presta atenção. O que me impressiona é isso aqui. Ele não perdeu tempo não. Por que o senhor afirma isso, pastor? O profeta dá o recado: coloca a tua casa em ordem que você vai morrer, tá bom? Fica com Deus, beijo. Porém, se você vai morrer, eu imagino do palácio até a portaria de saída. Quando o profeta Isaías está lá na portaria: volta, volta. Já imaginou o profeta de Deus? Agora eu não estou te entendendo não, Deus. Semana você fala assim, botava a mão na cintura, botava o pé em cima da calçada. Estou te entendendo não. Você mandou lá falar com ele que vai morrer, agora você mandou falar que vai viver? Mas o profeta não entendia a sinceridade que estava no coração de Ezequias. E chorou Ezequias muitíssimo. A lágrima, o choro mudou uma condição de morte para a vida na vida de Ezequias. O poder da lágrima, o poder da lágrima, mudou uma situação, irmãos. Deus viu as lágrimas de Ezequias. Deus contemplou o choro daquele homem. E olha, a resposta foi online. Vocês têm dúvida disso? O profeta não tinha saído do pátio. O profeta não tinha saído do pátio ainda. E ele poderia ter apelado para muitas coisas. Ele falou: não, eu vou direto naquele que é o dono da vida. Eu vou direto. Ele poderia ter ficado deprimido. Ele poderia ter chorado, reclamando. É verdade, não é? Ele poderia: poxa, eu fiz tanta coisa, eu me deram esse povo aqui. Não, imediatamente, porque não deu tempo do profeta sair do palácio. Imediatamente ele vira a sua cara para a parede e derrama as lágrimas. Ele deve ter, está lá no texto do Senhor, olha o que eu tenho feito, não permita que eu morra agora. E na mesma hora, Deus contemplando a sinceridade das lágrimas, não lágrimas de crocodilo, hein? Mas a sinceridade da lágrima que saía dos olhos daquele rei, um rei, na mesma hora: volta, profeta, volta. E o profeta volta e fala: olha, estou te acrescentando mais 15 anos de vida. Tudo bem que não foi lá assim, né? Como foi os outros anos, mas ele viveu mais 15 anos. Isso ninguém pode tirar de Ezequias. É verdade ou não é? Ele viveu mais 15 anos. Então olha para o pastor: a nossa lágrima tem poder. Amém, Jesus, aleluia. A nossa lágrima tem poder. Poder de quê, pastor? Poder de mudar situações, poder de mudar sentenças, poder de mexer com a mão de Deus, poder de tocar o coração de Deus, poder de estar gravada na memória de Deus. Aleluia.
aleluia. Quando elas são sinceras diante do Senhor. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, aí tinha muita criança, e os 8 foram batizados comigo. Eu tinha 11 anos de idade, e eu vi o Zé Antônio, acho que eu já contei isso aqui. Eu vi o Zé Antônio entrando debaixo da cadeira da mãe dele, era a casa do Zé Antônio, e tá lá o Zé Antônio, e eu vi o outro, eu vi o Neli gritando: manda mais, manda mais, manda mais. E eu vi a avó esposa, que era a nossa tia da época da Bahia, falando: não pede mais não, meu filho, você já está rolando no chão. Eu vi o Neli rolando para lá e para cá: manda mais, manda mais. E quanto mais ele pedia, mais ele rolava. Eu vi o Levi pulando mais alto do que a mesa da cadeira que o Zé Antônio estava debaixo. Eu achei aquilo tudo assim muito estranho. Aí eu fiz um pedido ao Senhor: Senhor, eu não quero pular, eu não quero entrar debaixo da cadeira, eu não quero rodar, eu quero chorar. Irmãos, para me acalentar daquele dia, eu contei para vocês que naquele dia a avó esposa falou que estava levantando o pastor. Eu cheguei em casa ainda, quando você chora muito, você soluça, né? Eu cheguei em casa ainda soluçando, tomei um cascudo, mas o Senhor me selou aquele dia. Eu estou considerado um pastor chorão. Por quê? Porque eu pedi: Senhor, quando o Senhor me visitar, me faz chorar. Eu não tenho nada contra, não, entendeu, irmão? Vou ficar com não tem problema, mas eu quero chorar, irmão. Eu pedi isso, porque eu vou ter vergonha de fazer esse negócio. Você já viu um dia de vigília? Fica em pé, pastor. Às vezes você está aqui sentindo a palavra de Deus e vê um monte de gente aqui assim. Segura, né, pastor? Fica aqui, né? E vê um monte de gente aqui que quer ir no teu. Aí eu faço uma base, medo a mão que seguro. Na minha hora de si, já eu me derramo chorando, porque eu sei que as lágrimas mexem com Deus, os braços. aleluia. Fica de pé comigo nessa noite. Pede ao Senhor seu me quebranta mais. Olha aqui para o pastor. A última coisa que eu quero dizer para vocês: chorar não é para os fracos. Chorar não é para os fracos. Tem uma frase assim, né? Chorar na presença de Deus é para aqueles que estão decididos em transformar a sua vida espiritual. Saia daqui hoje com uma certeza: a lágrima, ela tem poder de mover o sobrenatural. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque Deus é apaixonado por um coração quebrantado. Feche os meus olhos, coloca a mão no aleluia. coração. Amém, Jesus. Vai com essa palavra para a sua casa. Eu te mostrei exemplos bíblicos que Deus mudou situações. Agar, Ana, Ezequias. Eu posso te dar vários exemplos aqui. Jeremias, ele é considerado profeta chorão. Como Deus age, como Deus muda situações no livro de Jeremias. Aleluia. Sentiu o desejo de chorar, querido, chora. Sentiu a presença de Deus, tem vergonha não, chora. Chora. A Josilane, a tia das nossas crianças, ela tem um filho, João, e ela fala: pastor, ele é quebrantado demais. Às vezes eu boto lá um hino para tocar, e o João está no quarto vendo o desenho, de repente ele vem para a cozinha, fica pertinho ali, 2, 3 minutos, o João está perto do som, chorando, cabecinha baixa. Eu falei: Deus vai usar essa criança no quebrantamento. Não é vergonha para ninguém. Chorar não é para os fracos, chorar é para os fortes que confiam no Deus da criança. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus é fiel sobre a nossa vida. Aleluia. Deus é fiel sobre a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui nesta noite para ouvir a tua voz falando conosco, Senhor. Ó Deus, que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações. E que teu Espírito, ó Deus, a cada dia possa se apoderar da nossa vida. E que possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, para alcançarmos as tuas misericórdias, as tuas bondades para conosco. Deus, toma nas tuas mãos o nosso retorno para casa. Nos livra do mal, nos guarda, Senhor. Ó Deus, nos permite ter uma noite abençoada diante de Ti. E se o Senhor permitir um dia abençoado amanhã, fica conosco. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Ontem o Diácono Manuel Gregório fez 24 anos que ele está servindo ao Senhor. Ele pediu para nós orarmos por ele. Dobra o joelho aqui, meu filho, em nome de Jesus, amém? Abra aí, bota no telão para nós, João 11:35. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Acho que todo mundo sabe, não sabe? Mas vamos lá, 1, 2, 3 e já? Jesus chorou. Não é no versículo não, mas está aí no versículo da Bíblia, amém? João 11:35. O próprio Jesus chorou. Já imaginou nós se não derramarmos o lágrima? Amém? Senhor meu Deus, eterno Pai celestial, muito obrigado pela vida do teu filho que tem servido com Deus, obrigada, tua Senhor, pela obra, vida do teu Senhor. filho, Jesus. Jesus, Abençoa, exercendo Senhor, diaconato, continua, tua Senhor, presença derramando na tua sobre a tua casa. graça. Continua concedendo-lhe força, Jesus, em todos os A momentos força, da sua vida. saúde, Senhor, Ele vigor, traz a sua memória o dia que ele levantou a Deus, sua em mão, nome te de Jesus, aceitou, Pai, Senhor, servo, como o passo mais assertivo, como o passo mais acertado que um homem, que uma mulher, que um jovem, uma criança ou uma pessoa mais experiência pode dar é aceitar Jesus como teu Salvador. Continua usando ministerialmente na palavra e na sua dedicação ao culto a Deus. Nós te entregamos e agradecemos pela vida do teu servo, no nome santo de Jesus. Leva-nos debaixo da tua paz aos nossos lares, que chegamos ao nosso destino guardado debaixo das tuas potentes mãos. Assim nós oramos crendo no nome santo de Jesus. Estenda as suas mãos, pastor Raimundo. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja. E juntos nós dizemos: Amém. Paz, irmãos.